Então, nessa aula aqui vamos estar analisando aqui junto com o Rick Nash e mais o Price Action. Eu botei 1.0 aqui porque esse é o primeiro vídeo sobre isso. Vamos lá, então você pode ver aqui que antes de eu fazer a análise, eu tava perdendo bastante, né? Eu comecei aqui hoje dia 18, não, hoje é dia 19, né? Aqui eu comecei dia 19 aqui, ó. Comecei perdendo algumas, ganhando outras. Ficou naquele vai e vem, né? Aqui eu tive umas sequências aqui de loja também, só que depois quando eu comecei a utilizar o Price Action, começou a mudar, tá? Eu comecei a tomar essa sequência aqui. Se você analisar lá atrás também, eu tive também sequências de wins lá atrás, porém não foi utilizando a relação do Price Action, tá? Então o que vai coincidir aqui? Então basicamente o análise lá do Rick Nash, tá? É como se fosse essa aqui, né? A gente já sabe, tem que basicamente só tá entrando, né, na vela que na sedenda dos médios e rompendo o corpo anterior. Então basicamente isso aqui, ó, tá? Então tanto a confirmação, tá, que a gente vai estar botando aqui a linha que ela tem que estar nascendo dentro das duas médias, quanto a nossa vela de entrada aqui do Rick Nash aqui também tem que estar nascendo dentro das duas médias, rompendo o corpo anterior, tá? Então, basicamente é isso. Isso aqui já foi passado nas outras aulas anteriores. Agora como que vai estar utilizando o Price Action, tá? Então o Price Action eu vou estar utilizando aqui junto aqui com o gráfico QDQ, né, que no caso são candlestick, são gráficos de vela aqui. Então esse aqui é o gráfico do Rick Nash, tá? Agora que você pode ver é a mesma coisa do que esse aqui é o gráfico das velas. Então esse gráfico das velas aqui é o padrão que a gente vai estar utilizando lá. Então tem dois períodos aqui que a gente vai estar analisando, tá? Quando confirmar na primeira vez, um exemplo, vamos aqui no áudio aqui, deixa eu só pegar aqui não sei qual é que começou agora, 1h20, né? Então vamos lá, 1h20, tá? Então se você analisar aqui o 20, ó, se você analisar aqui o 20 aqui confirmou pra gente, tá? Então aqui foi, por que o 20 confirmou pra gente? A gente não vai estar entrando no 20 utilizando aqui né, agora analisando aqui, né, o gráfico do Rick Nash, analisando aqui, a gente vai estar utilizando ela aqui como confirmação, tá? Então apenas esse gráfico aqui, e a gente vai estar utilizando as entradas aqui. Então esse gráfico aqui vai ser o nosso alvo, né? Basicamente a gente vai ser, e aqui a gente vai estar utilizando o Rick Nash para nossas entradas, tá? Mas a gente vai estar entrando, dando entrada aqui no Rick Option aqui, de forma padrão. O que a gente vai estar prestando atenção aqui? A análise padrão do Rick Nash, ela vai continuar a mesma coisa. Então, né, a confirmação aqui da primeira linha, ela tem que estar nascendo dentro das duas médias, tá? Beleza, então aqui eu vou botar a linha aqui. Você pode ver que essa próxima vela aqui, ela já nasceu dentro das duas médias, rompendo o corpo anterior. Então eu mando para cima. Mas se você analisar essa primeira aqui, aquela que a gente bota a linha, ela foi essa pioneira aqui de tá? Ela foi essa pioneira aqui. Onde que eu quero chegar, tá, em relação a isso? Se quando você tiver em tendência de alta, tá, preste atenção. Agora analisando aqui, vamos lá para o Price Action. Quando tiver em tendência de alta, sempre você vai estar marcando os topos anteriores, tá? Não importa se o topo, tá, quando você começa a subir, está numa tendência de baixa, tá? Então esses topos aqui estão numa tendência de baixa, tá? E esses topos aqui, tá, estão numa tendência de alta, tá? Não importa. Não importa o que é. Quando sempre aparecer a oportunidade, um exemplo, numa tendência de alta aqui, né, igual do Rick Nash,
você vai estar analisando os topos anteriores que não foram tocados ainda, tá? Então um exemplo, aqui confirmou aqui para mim, tá? Beleza. Aí só que aqui, ó, tem um topo aqui, né? Então, não é todo o topo que você vai estar marcando, tá? O topo que vai estar marcando são esses topos aqui, vela de alta, e são esses padrões aqui, ó, são esses topos aqui, ó, assim ou assim. São esses tipos aqui, tá? De topos que você vai estar marcando. Tá? E para os fundos é a mesma coisa. Então já vou estar fazendo os fundos aqui, ó. Os fundos você vai estar utilizando para tendência de baixa. Tá? Então ambos aqui ele tem que estar rompendo, tá? Esse corpo aqui, a máxima aqui anterior. Então se você puder analisar, ó, rompeu o mínimo aqui, confirmou, tá? Rompeu o mínimo aqui, confirmou, rompeu o mínimo aqui, confirmou, rompeu a máxima, confirmou, rompeu a máxima, confirmou e rompeu a máxima, confirmou, tá? Então ambos aqui, todos aqui. Então esses aqui são os topos, tá? Que você vai estar utilizando na tendência de alta, e esses aqui são os fundos que você vai estar utilizando na tendência de baixa, tá? Então eu botei de vermelho aqui, tá? Então só salvar isso aqui, desenha isso aí só para você salvar, tá? Então vamos lá. Então aqui o Rick Nash me confirmou, então pelo menos eu fui e botei a linha aqui nesse aqui. O que eu vou estar analisando? Eu volto aqui para esse tempo gráfico aqui do Price Action, tá? Tempo gráfico aqui, agora vamos utilizar o Price. A gente vai estar analisando aqui algum topo, um exemplo que a gente encontra um pouquinho aqui atrás, não precisa buscar lá atrás não, tá? A gente encontra aqui um topo, tá? Então vem aqui uma vela de baixa rompendo, tá? Eu tenho um exemplo assim. Então aqui já fez um topo, então o que eu vou fazer? Eu vou lá no Price lá e vou botar a linha nele aqui, tá? Aí lá em cima lá também, tá? Também tem outro topo lá. Tá? Só esse tipo de topo que eu falei anterior que você vai estar marcando, tá? São os topos de influência. Ó, aqui. Então, um exemplo, tem esse alvo aqui e tem esse outro alvo aqui. O que acontece? Todas as vezes que lá tiver dando uma oportunidade, você tem que ver que se a vela tiver próxima a esses topos, você não entra, porque a probabilidade dela tocar aqui, retrair e contra você é muito grande. Então você vai estar entrando dentro dessas regiões aqui, tá? Então, por exemplo, se ela mostrar uma oportunidade aqui, você vai estar entrando para buscar os alvos dela em cima. Mas depois, quando você vê um exemplo da vela de alta que está subindo, obviamente com a confirmação do Rick Nash, um exemplo assim, subindo, tá? Aí depois, um exemplo, você pode ver que ela formou esse espaçozinho aqui um pouco. Um exemplo que ela tem né, deixou um vazio aqui, algo do tipo, né? Todas deixam sempre um vazio e tal. Só que eu não boto o vazio aqui para não perder muito tempo. Então basicamente aqui, se ela tocar aqui, por exemplo, um exemplo que apareceu oportunidade no Rick Nash lá e você entrou aqui também. Mas se você analisar, ela está perto do topo, tá? Então se ela tocar aqui, ela tem uma probabilidade de retrair. Tá? Então de vez de vir uma vela de alta aqui, mesmo que ela romper, ela pode retrair, então ela fica assim. Então você pode tomar um lote, porque ela está perto do topo, da linha do topo. Então sempre você tem que estar entrando longe, tá? Longe dessas linhas. Qual que é o mais recomendado? O mais recomendado, o que é? Se naquele momento, tá, esse topo for rompido e confirmar junto com o Rick Nash lá, aquele Rick Nash de confirmação, então que eu vou fazer um gráficozinho do Rick Nash bem pequenininho aqui, um exemplo que o Rick Nash confirmou aqui para mim. Ó, então aqui, ó,
Aí basicamente aqui um exemplo, isso aqui foi a confirmação. Então aqui no Reiknash aqui, ó, me confirmou aqui. Então ela nasceu dentro das duas médias e tal, beleza. Eu usei essa primeira vela aqui como confirmação. Só vou estar entrando na próxima vela, porque a próxima vela ela tem que estar nascendo dentro das duas médias e rompendo o corpo anterior. Então essa aqui nasceu dentro das duas médias rompendo o corpo anterior aqui, tá? Só que essa primeira aqui, essa primeira vela de confirmação aqui, vou estar selecionando de azul, essa primeira vela aqui de confirmação, se ela tiver confirmando junto aqui com o rompimento aqui dessa vela do candlestick, né, lá na parte da IQ lá, ela fechou aqui, ó, depois do rompimento do topo, ela tem uma alta probabilidade de estar buscando aquele topo lá. Então esta região aqui está muito forte para compra, caso apareça oportunidade, obviamente, no Reiknash lá, tá? Se no Reiknash aparecer a entrada, você entra, tá? Junto com essa tendência aqui, tá? Então outra coisa, se lá aparecer lá e aparecer oportunidade novamente no Reiknash aqui, você entra para cima aqui novamente, tá? Porque ela mostrou muita força, ela rompeu o topo que era para segurar o preço aqui, né, de alta, ela foi rompido esse topo, tá? Então essa região foi rompida. Então a próxima região onde ela está buscando vai ser essa aqui, tá? Então vamos lá, basicamente vou estar explicando para alta aqui, porque para baixo é a mesma coisa, tá? Então se você analisar aqui, o que eu fiz? Pô, qual que é o topo aqui, ó? Esse aqui é um topo, ó. Por quê? Formou uma vela de alta, uma vela de baixa, olha lá. Aí a segunda e a terceira confirmou, porque ela rompeu aqui. São aqueles topos lá que aconteceu. Então, ó, qual o topo que aconteceu aqui? Foi esse aqui, ó. Então veio uma vela de alta, tá? Como que a gente está numa tendência de alta, a gente vai estar marcando sempre os topos, tá? Então o que aconteceu aqui? Veio esse topo aqui, ó, tá? Esse topo que aconteceu, aquele topo lá como aqui anteriormente. Só que aqui tem pavios aqui, obviamente. Então você vai estar botando aqui bem na colinha do pavio aqui, tá? E rompeu. Então quando ele faz esse rompimento, o que você vai estar vendo, ó? Engraçado que aqui ela me confirmou junto, tá? Então deixa eu só apagar essa linha aqui. Então se você ver, ó, esta linha aqui, esta vela aqui do Reiknash que me confirmou que ela nasceu dentro das duas médias, eu marquei aqui. Essa próxima aqui vai ser minha entrada. Mas você vê se essa vela aqui foi essa aqui, grandona aqui, ó, que rompeu que o corpo anterior, tá? Ele rompeu o topo, tá? Ela rompeu o topo. Então quando ela faz aquele rompimento e fecha aqui, cara, a probabilidade de ela estar buscando lá em cima é muito alta. E a probabilidade de você dentro dessa região aqui, antes de chegar no topo aqui, é muito alta. Então dentro dessa região é muito alta, a probabilidade é muito alta para estar respeitando. Você pode ver que chegou aqui em cima, ela tocou aqui. Aqui ainda foi sorte, tá? Porque o certo ela tem que tocar aqui, né? Ela tem que tocar ali, mas às vezes ela retrai. Então aqui, por exemplo, antes de chegar aqui, ó, podia acontecer isso aqui, ó, de ela vir tocar aqui, fazer o pavio lá e fechar embaixo, tá? Por quê? Olha só, essa vela que fechou aqui, ela nasceu aqui. Então olha só essa região toda para ela buscar. Então ela tinha espaço, mas aqui, ó, onde que ela fechou para a próxima vela aqui foi meio arriscado. Para ela abrir aqui, para tocar aqui, a chance dela tocar e retrair foi muito grande. Então você pode ver que a outra aqui já nasceu de baixo. Mas aqui para mim já é um risco, porque não tem como ela desenvolver tanto, tá? Mas dentro aqui, quando a vela do Reiknash ela me confirmou lá, a primeira, depois eu fui entrando, né? Depois aqui eu fui aumentando, né? Essa aqui ela me confirmou que ela nasceu dentro das duas médias rompendo o corpo anterior. Aí eu entraria nessa aqui, essa aqui também foi minha confirmação. Entraria nessa outra porque ela nasceu dentro das duas médias rompendo o corpo anterior. E fui subindo, vou subindo até chegar no meu limite, tá? O meu limite é o topo aqui, tá? O topo, não posso dizer que é o topo anterior, tá? Aqui você pode dizer que é o topo anterior, mas nem sempre vai ser os topos anteriores assim, tá? Então você vai estar marcando ali o topo, basicamente o topo anterior, né? Se ela volta a subir, né? Então aqui você pode ver que é um topo. Aí quando ela faz a baixa, você fala, pô, mas ela fez a baixa lá, qual é o fundo que eu vou estar buscando, tá? Então seria essa baixa aqui, né? Então foi pouco o túmulo que eu vou estar buscando. Então eu usaria essa aqui ou essa aqui como uma confirmação, tanto faz. Ela nasceu dentro das duas médias aqui, tá? Porque ela ficou muito retração, mas ela nasceu dentro das duas médias. Ou usaria isso aqui, né, como confirmação forte. Nasceu dentro das duas médias. Aí você fala, pô, ela nasceu dentro das duas médias, tá? Foi a 30 aqui, tá? Então foi essa aqui, foi a 30 aqui. Então o que você vai fazer?
qual que aí o que deixa eu só apagar tudo para você entender. Aí o que você vai fazer assim, analisa aqui, você fala, porra, beleza, aqui me confirmou aqui, me deu oportunidade aqui no Reikinash para mim tá entrando. Aí você bota uma linha horizontal aqui, né, aquela infinita, e você vai analisar como que você entrou em tendência de baixa aqui no Reikinash. Você vai analisar o fundo anterior, tá? Se você analisar aqui um pouco, deixa eu só botar o ponto fixo. Se você analisar aqui, não foi um fundo tão forte, tá? Não foi um fundo tão forte. Então vamos procurar um fundo aqui. Então deixa eu só botar aqui e os fundos que a gente vai estar buscando, tá? A partir de agora ali, esses aqui é os fundos aqui, eu vou estar dando uma recapitulada, tá? Então esse aqui, esses fundos que a gente vai estar buscando, ó. Tá, vou botar aqui novamente aqui só para tá, então esse aqui são os fundos que a gente vai estar buscando, tá? Então esses aqui, então você pode ver que o terceiro rompeu e o outro confirmou, né? O segundo rompeu e o terceiro confirmou, e o primeiro rompeu e o segundo confirmou, tá? Então esse aqui são os fundos fortes aqui. A gente só vai estar analisando esses fundos, a gente só vai estar botando as linhas nesses fundos, tá? Então, por exemplo, isso aqui formou um fundo, tá? Mas não foi um fundo que foi rompido literalmente. Pode ver que deu doji aqui, não foi. Qual é o fundo aqui? A gente vai abaixando aqui, se a gente volta um pouquinho lá atrás aqui, ó, tá? A gente volta um pouquinho lá atrás aqui e analisa algum fundo aqui que foi rompido, tá, duas vezes aqui. Então deixa eu só dar uma analisada, só dando uma recapitulada aqui, ó, foi esse aqui, ó, tá? Então tem uma probabilidade, tá, da vela aqui descer até lá, tá? Olha só, foi exatamente onde que ela tocou e voltou a subir de novo. Então vamos lá, então aqui foi minha confirmação. Eu vou buscando, por quê? A partir daqui eu fico despreocupado, tá? Então aonde que vai me confirmando, ó, nasceu dentro dos meses, rompendo o corpo anterior, nasceu dentro dos meses, rompendo o corpo anterior, e foi assim, a gente foi abaixando, a gente foi entrando, tá? Essa outra aqui a gente tomou um loss, mas não tem importância, tá? A gente vai descendo, você pode ver que a outra aqui já nasceu dentro dos meses, rompendo o corpo anterior, então a gente vai entrando para baixo, a gente vai pegando. Olha só essa sequência monstra que a gente vai tendo aqui. Por quê? A gente sabe qual que é o fundo que vai segurar essa tendência de baixa aqui. Essa aqui, esse fundo que vai segurar, entendeu? Então a gente pode ficar despreocupado e mandar para baixo aqui, entendeu? Aí sim, quando, por exemplo, essa vela aqui, quando ela chegou aqui, você tem o risco de ela tocar e voltar a subir. Se você quisesse o 39, que no caso foi o 39 aqui, tá? O 39 aqui foi meio arriscado, né? Porque ele podia tocar aqui e voltar a retrair. Então você pode ver, quando a vela chegar próxima aqui, na próxima vela do fechamento, a outra que vai nascer, que seria essa aqui, tiver próxima à linha, se você quiser você não entra, tá? Mas aí vai de acordo de cada um, tá? Pode ver, quando ela tocou, ela voltou a subir novamente, tá? Olha, ela voltou a subir novamente. Então é isso que você vai estar analisando. Quando ela volta a subir, aí você analisa aqui, olha só, você analisa aqui, por exemplo, isso aqui ela respeitou. Então o que você vai analisar aqui? Falei, pô, quando o Reikinash começa a voltar a subir de novo numa tendência de alta, você pega essa linha aqui, como você está em tendência de alta agora, né? É uma breve, você começa a analisar os topos anteriores, tá? Então qual que é o topo anterior? Esse aqui, ó, um topo forte aqui, ó, tá? Esse aqui é o primeiro topo, esse primeiro topo. O segundo topo que a gente tem agora é esse aqui, tá? Então se a vela de alta ela romper aqui pra gente, dentro dessa região vai ser uma região forte de compra, tá? Então se você parar para analisar, aonde obviamente que o Reikinash aqui me deu oportunidade, ela vai estar respeitando, porque é uma região muito forte, entendeu? Em relação do topo. Então aqui, ó, por exemplo, se você analisar aqui, ó, essa aqui ela me confirmou porque ela nasceu dentro das médias, e eu entraria a partir daqui e daquela outra ali também que rompeu dentro dos médios, rompeu no corpo anterior. Então olha só, então vamos analisar aqui. O cara, apertei o botão errado. Ó, essa aqui, ó, ela tava no 43. Então se você analisar que ela tava no 43, o 43 minutos aqui, então se você analisar, ela tava aqui, ó, nesse período aqui. Porra, quase 20 minutos. A videoaula tá acabando já. Então se você analisar essa aqui, ó, essa aqui foi minha confirmação, tá? Então eu botei a linha aqui. Então essa aqui foi o win, ó, o 43 que eu entrei, ó,
olha só onde que o 43 foi, exatamente naquele topo ali, ela tocou ali. Aí você entraria no 44? Não, por que, que eu não entraria no 44? Porque o 44 é a próxima vela, olha só, e tá dentro do topo aqui, mesmo que ela fechasse aqui, ela não teria mais espaço, ela ia tocar ali e ia retrair. Então por isso que eu não entraria. Aí tem aquele topo ali, por exemplo. Aí quando o certo mesmo ele era para romper esse topo que continuar subindo, mas infelizmente que o Rick Nash não me deu oportunidade, né? Me deu só essa oportunidade que também no, que foi no 52, mas já foi um risco, tá? Já foi um risco. Por quê? Eu era para analisar aqui, ó, você já pode estar analisando qual que é o topo anterior. Olha lá, o topo anterior já é aquele lá de cima. Então dentro dessa região aqui tem como assim aonde que apareceu a oportunidade você tá entrando. Infelizmente deu ruído, tá? Infelizmente tem ruído. Às vezes, mas a maioria das vezes assim no tempo da mais de manhã, das 6 horas assim, até meio-dia assim é bacana, você vai pegar bastante resultado aí, tá? Então basicamente foi isso aí, sempre confirmou aqui, tá? Que é tendência de alta aqui, você já começa a analisar os topos anteriores, tá? Se você vê que aparece a vela aqui, você vê que a próxima vela vai nascer próxima à linha, você já não entra, porque ela tem a oportunidade de tocar e retrair. E numa tendência de baixa aqui, você analisa os fundos anteriores, tá? Não esse fundo aqui, cuidado para não se inverter. Os fundos anteriores são aqueles fundos lá que eu já marquei lá. Então basicamente foi essa aula aí.